Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aí dar sequência, né, ao nosso estudo de ondulatória, tá? Nós vamos seguir aí o tema. Passamos aí a primeira parte, né, já fizemos aí uma aula, né, uns slides falando um pouquinho, né, da introdução de ondulatória. E hoje nós vamos aí falar um pouquinho mais deste tema, tá? Hoje eu vou falar em específico aí sobre os elementos de uma onda, né, o que pode ser medido numa onda, e também citar aí quais são os fenômenos ondulatórios. Tá? A gente vai conhecer um pouquinho, né, sobre os fenômenos e também diferenciá-los, tá bom? Então, vamos começar aí, né, hoje com o assunto aí de elementos, tá? Os elementos de uma onda. Tá? Vamos ver quais são, como posso medir, como que eu vou identificar aí, né, esses elementos. Então, vamos lá. Ok. Bom, gente, para iniciar aqui, né, esse assunto hoje, está aqui representado algumas ondas, algumas oscilações aí, né, algumas perturbações que acontecem, imaginando aí como se fosse uma corda, que é mais fácil, né, a gente identificar. E você percebe aqui, né, que essas ondas, primeiramente, né, elas têm ali uma característica, né, que nós chamamos de ondas periódicas. Né? O que são ondas periódicas? Né? Você percebe que esses movimentos, né, essas oscilações que estão sendo mostradas aqui, basicamente elas se repetem. Né? Se você pegar aqui o primeiro desenho, né, a primeira onda, você percebe o movimento aqui, ó, a distância, a altura, né, que essa onda vai atingindo, basicamente ela se mantém. Né? Então, isso daqui é a representação de uma onda periódica, assim como nessa segunda, nessa terceira, né? Você percebe que existe ali desenhos semelhantes, né, dessa onda conforme ela vai sendo propagada. Então, nós vamos aí estudar, né, essas chamadas ondas periódicas, né, que elas vão sempre se mantendo ali a mesma amplitude, a mesma frequência, né, que são algumas grandezas, né, que a gente vai estar comentando hoje aqui. E aqui, gente, ó, né, a primeira grandeza, né, a primeira medida importante aqui, ó, que nós estamos vendo, é o chamado comprimento de onda, tá? Que é representado aqui, ó, por essa letrinha grega chamada lambda. Tá? Então, nós temos aqui a primeira medida importante de uma onda. Tá? O que seria o comprimento de uma onda? Como que eu posso entender aí, né, nesse desenho? O comprimento de uma onda, gente, como está sendo mostrado aqui em todos os desenhos, o comprimento da onda, ó, percebam que vai deste ponto mais alto, que nós chamamos de crista, né? Então, vai de uma crista até a próxima crista sucessiva. Então, a distância de crista a crista é o que nós definimos aí como comprimento de onda, que pode ser aí alguns centímetros, alguns milímetros, metros, enfim, é uma distância que vai de crista a crista. Mas também pode ser medido através, né, ó, dos pontos mais baixos da onda. Tá, ó, deste ponto até esse ponto. Ó, são, né, os pontos mais baixos que nós chamamos de vale ou depressão. Né, a depressão de uma onda, o vale de uma onda, seriam os pontos mais baixos dessa onda, dessa oscilação. Né? Então, vejam aí, ó, a distância de vale a vale, né, de um vale ao outro consecutivo aí também,
é a mesma distância, né? A chamada lambda, é o comprimento de onda. Então, pode ser, né? Repetindo, ó, de crista a crista ou de vale a vale. É a distância, né, que nós definimos como comprimento de onda. E aqui, ó, ainda nesse primeiro desenho, você vê lá a distância que vai de crista ao vale, né, o vale sucessivo ali, ó, do ponto mais alto ao ponto mais baixo, nós temos, portanto, meio comprimento de onda. Né? Porque se ela vai de crista até a crista, seria o comprimento. De crista até o vale, seria meio comprimento. Tá? Essa distância aqui, ó, que é o que a gente tem aí, né? Identifica, portanto, como comprimento de onda. O mesmo acontece aqui, ó. Vejam aí, ó. O ponto mais alto ao ponto mais alto. De crista a crista. É o lambda. Está aqui, ó, comprimento de onda. Não é? Ou, né, poderia ser de vale a vale. Também seria o comprimento de onda. Tá? Então, esse seria, portanto, gente, duas maneiras, né, na verdade, de identificar o comprimento de uma onda. Um exercício geralmente é dado um desenho em forma de um gráfico, praticamente aí, e ali você identifica essa distância, né, essa medida, seja de crista a crista ou de vale a vale, né? Também existe aqui, não foi mostrado nesse desenho, mas uma outra maneira de identificar aí o comprimento de uma onda, né, seria pegar isso aqui, ó, pegar deste ponto, pegar aqui, ó, desse ponto aqui, ó, desse início dessa onda, ela faz toda essa oscilação aqui, positiva, depois tem toda essa oscilação negativa. Então, essa oscilação aqui, ó, de sobe e desce, tá, até aqui, isso também poderia ser o comprimento de onda. Tá? Eu acho que no próximo slide vai ser mostrado isso com detalhes, tá? Mas tá, uma oscilação completa, tá? Que seria deste ponto até esse ponto aqui, ó, seria o lambda também. Então, na verdade, eu tenho três maneiras aí, ó, de identificar o comprimento de uma onda, tá? De crista a crista, ou de vale a vale, ou uma oscilação, né? Uma oscilação completa, né? O que seria esse movimento de sobe e desce aqui, ó. Tudo isso daqui seria, portanto, nessa linha, né? Essa linha aqui, ó, horizontal, seria também representação do comprimento de onda. Tá bom, gente? Então, é a primeira, seria a primeira medida importante aqui de uma onda, tá? Que é o comprimento de uma onda. Essa aqui, né, ó, acabei de falar, mas aqui está bem resumidinho, né? E é legal aí, se você quiser anotar, ó, tá aí as três formas aí de você identificar o comprimento de onda. Acabei de informar, né, gente? Então, de crista a crista, olha aí, ó, de crista a crista, ou de vale a vale, ou ainda, tá vendo aqui? Deste ponto, pega lá os movimentos de sobe, desce, fechou aqui. Então, esse é um ciclo, né? Seria um ciclo completo de uma onda completa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho desenhado uma onda, duas ondas, ó, tá vendo? Eu tenho desenhado aqui nesse desenho aqui, ó, duas ondas completas. Então, uma onda vai daqui até aqui. Esse é o comprimento também, ó. Pode ser representado aí, ó, lambda, lambda e lambda. É o comprimento de uma onda. É isso, né, que a gente tem neste caso aqui. Vamos lá? A amplitude. Próxima medida aqui, ó. Próxima medida aí que também, geralmente, no próprio desenho, né, a gente vai identificar aí a amplitude de uma onda.
A amplitude, gente, basicamente, ó, vai ser o quê? Vai ser uma distância também, só que aqui, ó, vai ser uma distância do ponto médio até o ponto mais alto que ela atinge, né? Então, essa medida aqui, ó, vertical, tá, ó, que está desse lado, ó, essa medida aqui, ó, vertical, é o que chamamos de amplitude. Essa amplitude aqui, ó, lógico, né, que ela oscila tanto na parte mais alta quanto na parte mais baixa também, né? Então, do ponto médio, imagine aqui, que aqui é onde estava essa cordinha esticada, né, nessa linha aqui do meio. E aí começou a fazer essa oscilação, essa vibração, ó, sobe e desce. Então, a distância do ponto médio até o ponto mais alto, né, seria então a chamada amplitude. Tá? E num caso de uma onda periódica, né, uma onda periódica ela vai ter aqui, né, tanto a parte de cima ou a de baixo, né, elas terão amplitudes iguais. Uma onda periódica, né, tudo igualzinho ali. Então essa seria a segunda medida importante, né, nessa parte aqui. Quando a gente for falar em relação a som, né, que seria aí o próximo momento aí, essa amplitude ela é importante, né, porque a amplitude vai definir, né, só para se ter uma ideia aí, vai definir ali a intensidade do som, o volume. Né? Então, quando a gente imagina lá um volume alto, né, que seria o que a gente chama de som forte, vai ter ali uma amplitude grande. Né? Imaginamos um som com uma amplitude bem grande. Né? Já um som com um volume baixinho, né, que é um som fraco, né, que a gente chama, já teria o quê? Uma amplitude pequenininha. Né? Então, essa região aí, né, que a gente coloca aí nessa amplitude, ela é importante, né, quando a gente vai entender um pouquinho sobre ondas sonoras. Tá bom? É só uma observação aí. Ficou claro, gente? Então, parte de amplitude, basicamente seria isso. Agora, outras medidas aqui, ó, que nós vamos ver, que aqui a gente é uma parte, né, que basicamente se trabalha alguns cálculos, mas são cálculos bem simples, tá? Ele vai mostrar aqui, gente, de uma forma bem resumida, duas grandezas, tá? Que a gente vai acabar usando bastante. Tá? Alguns detalhes aí a gente vai comentando, né? E se vocês quiserem anotar, acho que é legal. A primeira, né, seria a frequência de uma onda, que é a letra F. Né? O que é frequência, né, gente? A frequência, ela será o número de ondas produzidas num determinado tempo. Então, essa frequência, quando a gente imagina lá, né, uma oscilação, né, sendo produzida, como aqui, né, nesse desenho, né, você imagina uma onda aqui que está sendo produzida com uma velocidade pequena, né, razoavelmente pequena aqui, mas, de repente, com um cronômetro, eu vou medir, não é? Em 5 segundos, em 10 segundos, aí, enfim, você vai determinar lá um tempo e vai contar quantas ondas você vê sendo produzidas nesse tempo. Né? Então, nesse caso aqui, ó, pela onda ser produzida aqui, ó, ela está bem lenta, né? É até possível fazer isso se a gente pegar aí um cronômetro, por exemplo, e começar a produzir. Né? A gente já sabe aí o que seria uma onda completa, né? Aquele movimento de sobe e desce, seria uma onda completa. Né? E daria, né? A gente começar a contar a partir desse ponto aqui que ela inicia, né? Ó, deste ponto, ó, uma, duas, três, quatro, percebe? Então, são ondas que estão sendo produzidas ali, ó.
Eu estou contando o número de ondas, né, completas, e com o cronômetro, eu, de repente, eu consigo ver em 10 segundos, por exemplo, quantas ondas são produzidas. Então, a definição aí de frequência basicamente é isso, ó, é o número de ondas realizadas num determinado tempo. Aí, vamos imaginar, né? Vamos imaginar aqui, ó, que em, em 5 segundos nós contamos 10 ondas. Por exemplo, né, em 5 segundos lá formou-se 10 ondas completas, 10 oscilações completas. Então, se a gente imaginar aqui, ó, 10 ondas em 5 segundos, na verdade, se eu dividir isso aqui, né, 10 dividido por 5, daria 2 ondas a cada segundo. 2 ondas por segundo. Tá? É a frequência, né, que nós teríamos. 2 ondas por segundo. E essa onda por segundo é o que nós chamamos, né, de Hertz. Hz. Hertz é a mesma coisa que ondas por segundo. Entende? Então, é uma unidade, né, que nós ouvimos bastante, né, às vezes, e algumas unidades também que são múltiplos, né, kilohertz, megahertz, né, são frequências, tá? São frequências que são produzidas ali, ó, de uma determinada onda. Então, hertz é a mesma coisa, então, que ondas por segundo. Ok? Então, nós temos aí essa unidade aí no sistema internacional, que é o Hertz, Hz. Tá bom, gente? Seria aí a unidade de frequência. Uma outra medida também que aparece aqui, ó, nessa formulinha, não é esse T. O que é esse T aqui, gente? Esse T, na verdade, seria o período, tá? O período de uma onda. Período de uma onda. O que é o período? O período, basicamente, é o tempo necessário para formar uma onda completa. Tá? Vou repetir, ó. Período é o tempo necessário para formar uma onda completa. É diferente de frequência, né? Frequência é número de ondas produzidas num determinado tempo. E agora, período é tempo necessário para formar uma onda completa. Então, esse tempo, obviamente, vai ser o quê? Em segundos, né? No sistema internacional vai ser medido em segundos. E aqui ele colocou, gente, uma relação, né, que é usada, né, e é bastante simples aqui, ó, entre a frequência e o período. Tá, ó, isso é importante anotarem aí, tá? Ó. Frequência vai ser igual a 1 dividido pelo período. O que ele está falando aqui? Ó, que a frequência é o inverso do período. Tá? Então, se você tem a informação da frequência, fica fácil saber qual é o período, qual é o tempo necessário para formar cada ondinha. Né? Então, vamos voltar naquele exemplo. Eu falei, se caso a frequência seja lá de 2 Hz, né? O período, o que é o período? O período vai ser o inverso disso. Né? Qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1/2. Né? Quer dizer, 1/2 dá meio segundo. Então, se a frequência é de 2 Hz, o período é de meio segundo, né? Que é 1/2. Então, no exercício fica claro isso daí, né? Se você tem a frequência, automaticamente fica fácil saber qual é o período. Ou ao contrário, se você tem o período, é fácil achar a frequência. Né? A frequência sempre vai ser o inverso do período.
Então, essa formulinha aqui, gente, bastante importante, desculpa, e também ela vai ser bastante útil aí nas continhas, né, nos probleminhas aí que a gente tiver que fazer. Bom, aqui no finalzinho, nós temos a chamada, né, ó, equação fundamental da ondulatória. Tá? O que seria isso, nessa equação fundamental da ondulatória? É uma equação para se determinar a velocidade de propagação de uma onda. Tá? Então, a base, né, dessa fórmula, como você pode ver aqui, ó, a base dela é a própria formulinha da velocidade, que a gente já comentou, né, no início aí, a gente já falou um pouco sobre esses movimentos, essa fórmula da velocidade, né, formulinha lá, velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Então, o que, que ele fez aqui? Ele simplesmente, ó, considerou aí, se nós considerarmos aqui, ó, o ΔS, que é o espaço percorrido, pelo comprimento de onda, tá? No lugar do ΔS, substituir por lambda, que é o comprimento, é o espaço, né, que a gente vai entender ali, e o ΔT é o período, que é o tempo para formar essa onda. Então, olha como é que fica a fórmula aqui, ó, uma das opções da fórmula da velocidade de uma onda. Velocidade é o comprimento dividido pelo período. Essa seria aí uma opção para calcular a velocidade de uma onda. Tá? Mas o mais conhecido, mais utilizado, mais comum aqui, né, vamos dizer assim, seria essa segunda fórmula, gente. Ó. Velocidade é o comprimento vezes a frequência. Tá? O que, que ele fez? No lugar do inverso do período, substituiu por frequência, porque o inverso do período é a frequência. Né? Então, a fórmula ela acaba ficando desta maneira. Ó, a equação fundamental da ondulatória, ó, velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Comprimento em metro, sistema internacional, né, gente? A frequência em hertz, acabei de falar, né? Unidade de frequência hertz, e a velocidade será em metros por segundo. Então, são as 3 unidades aí que serão trabalhadas aí, ó, nessa formulinha. Ok? Então, anotem, né, gente, essas equações, ó. Primeira relação aqui entre frequência e período, e aqui a equação fundamental da ondulatória. Tá? São as 2 formulinhas aqui importantes para a gente resolver, né, depois algumas questões aí. Tudo bem? E essas são, então, a parte matemática, tá, gente? No início aí de ondulatório, tá? Que é a parte né, de introdução mesmo. E nesse slide ainda, como eu disse a vocês, nós vamos aí também comentar aqui, tá? Por enquanto a gente vai citar e mostrar aqui algumas situações dos fenômenos ondulatórios. Nós temos alguns fenômenos, né, alguns nomes aí que vamos apresentar aqui e, por enquanto, vai identificar aí cada um deles, ok? Primeiro fenômeno, né, gente, nós temos aqui a reflexão de ondas. A reflexão de ondas, que da mesma forma de reflexão, quando a gente pensa em uma reflexão de luz, não é, de um espelho, ou uma reflexão aí de um som, não é, quando chega até uma barreira, né, um anteparo. Enfim, quando a onda incide numa barreira e volta, nós temos o fenômeno de refletir, reflexão da onda. E aqui, né, você percebe alguns exemplos, né, de reflexão de ondas. Tá? Você vê o sonar,
que tem lá nas embarcações, nos submarinos, também alguns animais, né, que emitem um som e refletem, né, como é o caso do morcego, é o caso do golfinho, né, eles emitem um determinado som e voltam até ele, quer dizer, é uma reflexão também. Então você veja aqui que nós temos aí o sonar, geralmente para identificar a profundidade, né, que essa embarcação está, ou identificar um cardume de peixes ali naquela região, tá? Um som que é emitido ali, né, através de um aparelhinho, ele chega até essa barreira, né, até esse anteparo e volta. Quer dizer, o tempo que demora para ir e voltar, o próprio aparelho calcula qual é a profundidade que está. Ele basicamente ele trabalha essa informação, né? O tempo, a velocidade, logicamente a velocidade que essa onda está sendo propagada ali, né? Tem que se conhecer isso, e aí você consegue identificar essa profundidade, né? Então é um exemplo aí de reflexão. Aqui também nós temos, né, o ultrassom, o exame de ultrassonografia, né, gestantes, ou algum exame detalhado que precisa ser feito lá ó, em ultrassom, é feito da mesma maneira, né? Emite-se, né, uma onda sonora, emite-se lá um ultrassom, né, que é um som extremamente agudo, né, por isso que chama ultra, é um som extremamente agudo, não faz mal para a pessoa, bem para um bebê, né, uma criança ali, mas, enfim, esse som ele vai ser produzido com um aparelhinho, vai chegar até, no caso, se for uma gestante, né, vai chegar até a criança e voltar para o aparelho. Né? Então, é uma reflexão ali que acontece também e o próprio aparelho ali, ele vai definindo, né, conforme vai voltando essa onda sonora, o aparelho ele vai moldando, ele vai definindo ali a criança, né, o feto, ou algum órgão ali que você queira examinar. Então, é uma reflexão também que acontece bastante comum aí. Vamos ver mais algum exemplo aqui. O golfinho, né, assim como o morcego, né, gente, também utiliza, né, essa reflexão. Né, o golfinho em especial ele usa para achar ali algum alimento, né, escondido na areia, né, no mar, alguma coisa assim, ele vai emitindo um som e ali ele percebe que ali tem alguma coisa, né? O morcego, ele usa também o sonar que ele tem para poder desviar né, de obstáculos, né? Então, existe também essa situação aí da reflexão do som, né, que acontece. Né? O caso aqui do morcego, vejam aí, né? Ó, reflete e ele percebe ali, ó, que tem ali algum inseto ou alguma barreira e tem uma visão, né? Sabemos aí que o morcego tem uma visão muito ruim e ele utiliza, né, esse recurso ali para até para caçar. Né? Então, um exemplo aí também de reflexão. Radares, né, os famosos radares aí, que é uma onda eletromagnética, né? Já não seria uma onda mecânica, seria o som, né? Mas também eles usam, né, a reflexão para poder dar as informações. Né? O radar emite lá uma onda eletromagnética, e retornando ao aparelho, retornando ao radar, ele sabe ali a velocidade, ele identifica a velocidade com que aquele carro está se aproximando. Imediatamente, né, já sai ali, né, a velocidade, enfim. É um exemplo, né, de reflexão de ondas também. Tá? Uma onda eletromagnética, mas é feito também essa reflexão. Certo? Satélites, né, informações via satélite, envia sinal, retorna para a base. Então, são ondas aí que nós temos, né, em relação à reflexão.
Segundo fenômeno, gente, né? Aqui o segundo fenômeno, por enquanto, né, nós vamos mostrar e comentar também alguma coisa a respeito, mas o segundo fenômeno é a refração de ondas. A refração, basicamente, é a passagem dessa onda de um meio para outro. Tá? Então, aqui o exemplo que ele mostra para nós é a luz, que é uma onda, né? É uma onda eletromagnética. E a luz, vocês percebam aqui no desenho, né, na ilustração, que ela passa do ar e refrata para a água. E nisso poderia ser também um sentido contrário, né? De repente existe aqui um peixe e aqui um observador que recebe, né, essa imagem do peixe. Então imagine, né, a setinha sendo ao contrário aqui, né? Ela vai partir aqui do peixe, ela vai refletir no peixe e vai refratar para a água, chegando aqui a um observador. Mas aqui a ideia é a seguinte, né? O que você percebe? Quando a luz ela passa de um meio para outro, você vê que há um desvio, né? Você percebe que há um desvio na sua trajetória. E isso é comum na refração. Por que acontece esse desvio? Porque cada meio ele vai ter uma velocidade de propagação diferente, né? No caso específico aqui, ó, da luz, né, que a gente está dando um exemplo, a velocidade da luz no ar é maior que a velocidade da luz na água. Tá? Então, quando ela refrata para a água, percebe-se imediatamente que há um desvio ali. É a mesma coisa se você colocar ali um lápis dentro de um copo com água, né, um copo transparente, você percebe ali o desenho ali, né, você percebe o formato daquele pedacinho do lápis que está dentro da água, parece que ele fica torto, né, parece que ele, né, não fica na mesma direção ali do lápis. Então, o que acontece é isso, a velocidade da luz na água, no caso, é menor, né, ela é diferente. Então, a refração, gente, é quando essa onda muda de um meio para outro, tá? E detalhe importantíssimo, tá? Para vocês também anotarem. Vejam o que está anotado aqui, ó. Quando uma onda muda de meio, ou seja, quando acontece essa refração, olha aqui, a sua frequência permanece constante. Anotem isso, né? É uma informação aí que futuramente a gente vai voltar a falar disso, mas é importante saber que muda a frequência, não é? Muda, de repente, ali, o comprimento de onda, vai mudar o comprimento de onda nessa refração, mas a frequência não muda, né? As oscilações ali, o número de oscilações que é feita por segundo não muda, porque é a mesma onda, seria a mesma fonte que produziu, vamos dizer assim. Tá? Então, a frequência não é alterada quando acontece essa refração, né? Quando acontece essa mudança de meio. Tá bom, gente? Então, segundo fenômeno ondulatório, que é a refração. Terceiro fenômeno, tá? Nós estamos já finalizando aqui, ó. Terceiro fenômeno, que seria a difração. O que é a difração? A difração, gente, resumidamente, seria quando uma onda desvia de obstáculos. Tem ondas que têm essa capacidade, tem outras ondas que não têm capacidade de fazer essa difração. Vou tentar exemplificar aqui, ó. Nesse desenho, né, você percebe que existe aqui um muro, duas pessoas conversando de um lado e uma outra escutando, né, a conversa. Então, imaginando que as ondas sonoras que estão sendo produzidas aqui por essas duas pessoas, elas estão, na verdade, sendo propagadas, essa onda está sendo propagada
está desviando deste obstáculo, que é uma grande parede aqui, ó, e, e ela vai para o outro lado. A pessoa escuta, né? Se é um cachorro, por exemplo, latindo ali, você escuta, né, esse som chega até você. Então, a difração basicamente é quando essa onda consegue desviar de obstáculos. Tá? Esse outro exemplo aqui também, né? Você percebe que vinha sendo propagada uma certa onda, né, numa superfície líquida, encontrou de novo que é uma barreira, um obstáculo, mas tinha ali uma pequena fenda, né, uma pequena passagem ali. E ali, o que aconteceu? A onda passa por aquela pequena fenda e continua a sua propagação. Então, quer dizer, ela acabou desviando também deste obstáculo, tá? Ela acabou passando ali, desviando do obstáculo, que é o que chamamos aí de difração. Tá? Então, a difração, está colocado aqui, gente, ó, a difração, ela vai ser o fenômeno no qual a onda contorna um obstáculo. Tá? Essa seria, portanto, aí a definição, né, que nós temos aí a respeito de difração. Tá bom? Então, aqui é uma foto, né, daquele obstáculo, né, que vinha sendo propagado uma onda, e ela vai passar por uma pequena fenda aqui também, que é o contorno aí que nós comentamos. Aqui também, né, foi dado aí. E aí, gente, o último fenômeno ondulatório, levaram um susto aí, né? O último fenômeno ondulatório aqui que nós temos, deixa eu voltar aqui, é a ressonância. A ressonância, gente, o que acontece com este fenômeno, tá? Essa primeira imagem aqui, como você pode ver, ó, essa primeira imagem é uma mulher, geralmente pessoas que têm um som, uma voz extremamente aguda, e também consegue uma tonalidade bem alta aí, ela pode, né, ela pode de repente, né, ser suficiente para quebrar ali um cristal, um copo, tá? Isso acontece, não é todo mundo que consegue fazer isso, mas acontece, né? Pode acontecer, né, de ter ali uma situação como essa. Então, aqui o que acontece também, né, isso aqui é interessante, que você tem ali uma criança, né, que começa a fazer esse movimento no balanço aí, balanço comum aí. E outra criança que esteja ali inicialmente parada, né, em repouso, o que se percebe é o quê? Que conforme essa criança que está se movimentando, fazendo esse movimento, essa oscilação aqui, essa oscilação ela acaba sendo transmitida para as outras também. Então, teoricamente, na medida em que ela vai oscilando, ela vai transmitindo essa onda e ela, aos poucos, começa também a fazer um movimento de vai e vem, uma oscilação. Né? Então, o que acontece? Né? O que seria essa ressonância? Né? Para a gente ter uma ideia inicial aqui. Uma ressonância, né, você pode imaginar que seria ali um conjunto de ondas, não é, que acabam juntando, unindo-se ali, ó, com uma mesma frequência, e isso faz com que ela se torne com uma intensidade maior. Tá? Imagine aí duas ondas, elas se agrupando ali, tendo ali uma interferência, e nessa interferência pode acontecer o quê? Dela acabar aumentando ali a sua amplitude. Então, uma ressonância, basicamente, é quando acontece essa junção aí, vamos dizer assim, e é possível você aumentar aí essa intensidade.
tá? Então, é uma vibração que acaba sendo transmitida, não é, para um outro meio, um outro objeto. Tá? No caso aqui, a vibração, a frequência que essa mulher pode emitir um som, uma frequência, um som agudo, né? Ela vai ter uma frequência bem alta, essa frequência ela pode ser transmitida para o copo. Né? A vibração aqui ela vai ser transmitida para o copo, fazendo o que pode acontecer, né, de estourar por conta da vibração. A vibração que uma das meninas começam a realizar aqui, esse movimento do balanço, pode ser transmitida para as demais. Né? Então, essa ressonância, você percebe que é essa transferência, né, de uma onda, né, uma determinada frequência para um outro meio. E existe aqui, essa imagem não está muito legal, mas é uma imagem, né, uma imagem famosa, né, que existe aí em alguns livros aí, se pesquisarem também no YouTube, não é, pesquisar como ressonância, é muito provável que você vai ver esse movimento aqui desta ponte, tá? É uma ponte ali, ó, uma ponte suspensa, né? Uma ponte ali que hoje existem vários tipos de pontes como essa, com segurança, né? Mas o que acontece é que elas têm um movimento. Não é exagero isso aqui, né? Falar, não, isso aqui é montagem. Não, é um movimento ali, é uma oscilação que está acontecendo nessa ponte por conta da ressonância, né? Por conta ali, ó, de ondas, né? Uma determinada frequência chegaram até essa ponte e ela começa simplesmente, então, a receber essas ondas e começa, então, também o movimento de oscilação. Né? Então, é um exemplo, né, que talvez alguns já viram, presenciaram, né, uma situação como essa. Diz que aquela ponte lá no Rio de Janeiro, né, a famosa ponte lá que é bem extensa também, né, eu nunca fui, mas me disseram que é comum você perceber o movimento delas, né, durante o dia mesmo. Então, é um exemplo aí, tá, gente? Só para a gente ter uma ideia do que seja mesmo. E isso aqui, ó, né, é um experimento aí que geralmente se faz também com dois diapasão, né? Você tem aqui um diapasão e a partir da vibração de um deles, né, essa vibração, essa frequência, né, ela vai acabar sendo transmitida para outro diapasão aqui. Estava inicialmente em repouso, aí você vai oscilar um deles, vai bater ali, geralmente com um pedacinho ali de ferro ali, alguma coisa assim, e ali ele transmite, né, essa oscilação para um outro diapasão que está próximo. E aí ele começa também a vibrar, tá? Ele começa a ter ali a mesma frequência, a mesma vibração. Então, seria isso, gente, tá? São exemplos aí de ressonância, tá? Essa imagem aqui também, muito legal, ó, tá? Essa ponte aqui, não me recordo o local aqui, mas essa ponte, ela não suportou, tá? A vibração, né? A ressonância que ela recebeu aqui, você percebe aí o movimento, e já isso já faz muitos anos aí, e ela não suportou, ela acabou se rompendo aí por conta dessa vibração, tá? Bem impressionante aí a imagem. Bom, então, gente, hoje era isso, tá? Hoje eu queria passar aí para vocês essas, essa parte de ondas, tá? Espero que vocês tenham anotado, entendido aí o que foi passado. E aí, num próximo momento aí, numa próxima aula, a gente vai continuar falando, né, sobre ondas, tem bastante detalhezinhos ainda para a gente comentar. E vão acompanhando, tá, gente? Vão acompanhando para a gente poder tirar as dúvidas aí.
tá bom? Então, uma boa semana aí para vocês, bons estudos e até a próxima.